Oi, gente, tudo bom? Hoje nós vamos conversar com uma pessoa que é muito querida para mim, muito especial. Eu tive a oportunidade, né, quase que a honra, a alegria, né, de acompanhar no curso de graduação e que, graças a Deus, acho que a vida, por mais caminhos diferentes que faça, a gente acaba se reaproximando, porque eu acho que quando as energias combinam, as ideias são boas, acho que as pessoas ficam sempre muito perto. Então, hoje a gente está aqui com a Marília Longo do Nascimento, que fez graduação na nossa Escola de Direito aqui da PUC do Rio Grande do Sul, é mestre em Direito Ambiental pela Universidade de Paris I e Paris II, é mestranda no PPGD da URGS, é sócia de escritório de advocacia, advogada que atua na área ambiental, e aí a gente sabe o quão fechadinho que é o mercado de direito ambiental aqui no Sul, e a Marília é uma das nossas referências, né, como advogada na área. O escritório da Marília é Longo, Félix e Costa Franco Advocacia, e a Marília é presidente da nossa Comissão de Direito Ambiental da OAB do Rio Grande do Sul. Então, hoje eu tenho muita alegria de poder estar aqui com ela. A gente vai conversar sobre os biomas brasileiros, que é uma das coisas que ela fala com muita maestria, né? E Marília, eu queria te agradecer muito, né, pela participação. Eu sei que a gente está vivendo, e eu tenho falado isso com todo mundo, né? A gente está vivendo um momento bastante singular na história da civilização, né? A gente não tem na nossa história recente uma situação como essa que a gente está vivenciando hoje. Então, a gente vive entre erros, acertos, inseguranças, incertezas, né? E as pessoas encontrarem um tempinho para se doarem para estar aqui com a gente, e aí especialmente quando são as mulheres pesquisadoras, as mulheres profissionais, porque o encargo nisso também tá bastante pesado, né? É uma atuação múltipla o tempo inteiro, né? É a profissional da advocacia, é a professora, né, de graduação das instituições, mas também é a professora de primeiro e segundo grau, é a professora de orientação em casa, é absolutamente tudo ao mesmo tempo. Eu acho que as pessoas nunca foram tão exigidas, né? Mesmo a gente, é home office. Eu descobri assim, ó, que a gente trabalha 8 vezes mais quando a gente está nesse tipo de situação, ainda mais vivendo uma situação tão difícil quanto a nossa, que pega tanto a nossa área, né, Marília, que pega tanta discussão da questão ambiental nesse cenário todo, né? Até mesmo eu fiquei pensando, pela primeira vez, talvez as pessoas pensem nos maus tratos dos animais em mercados públicos, né? E a forma como a gente interage com eles, o reflexo acabou vindo de forma, né, quase que direta, né? Então, Marília, muito, muito obrigada mesmo, né? Te agradeço aí o Rodrigo ter te emprestado para a gente, as crianças terem te deixado um pouquinho para tu poder conversar conosco aqui nesse momento. Então, tá contigo a palavra. Muito obrigada, Fernanda. O prazer é meu, a alegria é minha. Com certeza o tempo é diferente agora, como tu disseste, o home office não tem mais limite, não tem dia, não tem horário e as nossas funções também se ampliaram. Mas a nossa paixão pelo direito ambiental permanece e eu acho que a oportunidade também de falar, não só na tua aula, que é o que me alegra, mas também durante o mês do meio ambiente, que, como tu disseste, durante a pandemia tem sim nos provocado a refletir um pouco mais sobre como nós, seres humanos, estamos interferindo no meio ambiente, como nós estamos lidando com a nossa fauna, com a nossa flora. Então, esse 2020 não tem sido um mês do meio ambiente muito alegre, né? Eu acho que ele tem sido muito mais marcado pelo reforço, pela necessidade de nós garantirmos os direitos já conquistados e também diante de um movimento assim forte, recente, de tentativa de tornar as normas ambientais menos protetivas, talvez por uma incompreensão do que são esses direitos de terceira geração, ou quem sabe até por má intenção, né? Mas também pelos dados alarmantes que nós estamos vendo na atualidade, especialmente com os impactos ambientais no Brasil. Em 2019, teve um aumento de 80% dos incêndios florestais. E aí, já até entrando no meu tema, que são os biomas, né? Nós temos um desmatamento de mais de 14 mil hectares na Mata Atlântica no ano de 2019 e 10 mil hectares na Amazônia Legal. Então, esse tema me é muito caro dos biomas, porque eu estudo o bioma Pampa, então tem que também entender os biomas, mas é com prazer que eu venho conversar com os teus alunos, Fernanda, então, sobre os biomas brasileiros. Eu não sei se já foi falado isso em sala de aula, mas só para situar, então, o que é um bioma? O bioma ele é um conjunto de vida, tanto vegetal quanto animal,
constituído pelo agrupamento de vários tipos de vegetação que são contíguas numa escala regional. Então, nós vamos ver que os biomas, eles não se cortam, né? Então, existe essa característica que eles vão se, dentro de um único ambiente, pode ser em diversos estados, mas eles vão tendo essa característica contígua e com uma condição climática similar em todo ele. E vai marcando, então, essa biodiversidade própria desse bioma. Então, não é um único ecossistema, um bioma, ele é um conjunto de ecossistemas. Ele tem essa característica, então, da abrangência geográfica, e aí se estende por quilômetros, pode se estender por diversos estados. Ele tem uma característica também importante, ele tem uma vegetação uniforme. Ele não tem uma vegetação igual ao longo de todo ele, mas existe uma uniformidade. E dentro dessa uniformidade nós temos variações de fauna e de flora. Isso compõe, então, a biodiversidade desse bioma. Um outro elemento importante para caracterizar um bioma é o clima. O clima também é um desses elementos unificadores dessa característica desse bioma e integra, então, todo ele e contribui. É muito importante essa conexão entre o bioma, a proteção do bioma e o clima sentido naquela região. Também tem um outro elemento muito importante quando nós falamos de bioma. É dentro do bioma que as pessoas vivem e é dentro do bioma que as riquezas são geradas, que as riquezas naturais, que as culturas são feitas. Então, é muito importante nós termos um olhar, um cuidado para não sermos extrativistas, anularmos, retirarmos toda aquela vegetação, porque ela realmente faz parte de tudo aquilo que nos cerca. No Brasil, nós temos os biomas terrestres e os biomas aquáticos. Eu vou falar exclusivamente dos biomas continentais brasileiros, tá? Que são 6 biomas. Então, é importante nós conhecermos eles e eu vou depois mostrar uma foto para vocês identificarem um pouco sobre cada um deles. Então, são 6 biomas: a Amazônia, o Pantanal, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga e o Pampa. A Amazônia é o maior bioma brasileiro e a maior floresta tropical do mundo. Nós temos o Pantanal, que é conhecido também como Pantanal Mato-Grossense, porque ele envolve os dois. Ele está exclusivamente dentro dos Mato Grosso e ele tem uma influência muito forte da Amazônia e do Cerrado e também da Mata Atlântica. A Mata Atlântica, que é o bioma que se estende por 17 estados. Nós aqui do Rio Grande do Sul, nós temos a Mata Atlântica, nós somos muito habituados com ela. Só que o bioma Mata Atlântica, ele hoje tem menos de 30% da sua cobertura vegetal. Primeiro porque ele está dentro dos estados mais ricos, ele está junto ao litoral e ele foi muito antropizado. Então, realmente onde estão as maiores cidades, são São Paulo, Rio de Janeiro, né? Porto Alegre também está no bioma Mata Atlântica. Nós temos também o Cerrado, que lá nas aulas de geografia a gente conhecia como a savana, né? A gente estudava a tundra, a savana. O Cerrado é a nossa savana brasileira e onde tem as 3 maiores, as nascentes das 3 maiores bacias brasileiras. Então, o Cerrado, ele é muito importante. Tá? Então, lá do Cerrado nós temos a nascente do Rio São Francisco, do Rio da Prata e do Rio Tocantins. O Cerrado, junto com a Mata Atlântica, é considerado como hotspot mundial da biodiversidade. O Cerrado, ele tem uma biodiversidade muito importante para o mundo, mas está correndo sérios riscos. Então, ele entrou nessa lista internacional. Depois eu deixo com a professora Fernanda os links de todas essas informações, que traz, então, mais de 30 hotspots mundiais que merecem essa atenção, então, de proteção. Nós temos a Caatinga, que é o nosso semiárido brasileiro, que é onde é o único bioma que é exclusivamente brasileiro, que se encontra apenas no território brasileiro. E, por fim, nós temos o Pampa, que está exclusivamente no território do Rio Grande do Sul, no Brasil. Lá no sul, lá esquecido muitas vezes, bem aqui no nosso estado. Então, eu vou falar para vocês como juridicamente esses biomas são protegidos. Vou trazer um panorama sobre a proteção constitucional desses biomas e fazer algumas provocações também para vocês de como isso no plano infraconstitucional vem sendo tratado no Brasil. Tudo certo, professora? Tudo ótimo, né? Eu já estou até anotando aqui algumas coisas depois para conversar contigo. Tá bom. Bom, em 1988, a Constituição Federal, então, ela trouxe esse ingresso muito celebrado do direito ambiental,
para então garantir essa efetividade da proteção do nosso meio ambiente. Então, ela veio lá no artigo 225, que vocês estão estudando, veio de uma forma muitas vezes genérica, uma proteção genérica, e em alguns pontos ela veio muito específica. Tá? Mas tudo existia essa preocupação, então, do Constituinte de garantir essa implementação desse texto protetivo constitucional. Só que no tocante aos biomas, na época da promulgação, o Constituinte ele entendeu por proteger alguns dos biomas e não contemplou todos. Então, vocês vão olhar lá no artigo 225, parágrafo 4º, que diz: a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são considerados patrimônio nacional. E a sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Por mais que não seja imprescindível que a Constituição detalhe todos os direitos, e não é o que nós almejamos, em alguns pontos ela teve esse detalhamento necessário, e ao detalhar a proteção desses biomas, da floresta amazônica, da Mata Atlântica e do Pantanal, eles receberam um olhar mais atento e, de fato, tiveram alguns impactos menores do que aqueles biomas que ficaram de fora. Então, ficou de fora o Pampa, o Cerrado e a Caatinga. Mas não é que eles não sejam importantes. Não, até vou te interromper aqui um pouquinho, que eu até costumo brincar com isso, né? Que eu confesso que eu acho impressionante. Esqueceu o bioma Pampa. Assim, ó, aquelas coisas, estamos lá no centro do país e o Pampa tá lá no baixo, lá perdido. Ok, tudo bem, assim, a gente até pode entender, né, um certo bairrismo, deixa o Pampa de fora, né? Agora, não colocar o Cerrado, os caras estavam sentados no Cerrado enquanto eles estavam lá escrevendo o projeto da Constituição. Então, assim, ó, eu não consigo entender como é que tu deixa algumas coisas de fora. Às vezes eu já fico meio teoria da conspiração, sabe? Não vamos colocar mesmo algumas coisas e vamos deixar outras de fora. Ou não, né? Ou daqui a pouco foi só, enfim... Eu fui a fundo nisso, eu não vou entregar assim, mas eu fui a fundo assim para pesquisar por quê que aconteceu isso. Conversei com um dos constituintes, que foi responsável pela redação do artigo 225, mas eu já vou fazer uma provocação. Se nós olharmos os 6 biomas, e aí eu estou compartilhando aqui a tela com vocês, nós podemos ver a abundância que é a Amazônia, a Mata Atlântica e o Pantanal. É um verde vivo, cercados por água, e isso realmente chama mais atenção, e nós já estávamos conversando um pouco, a professora Fernanda e eu, que eles são lindos, né? O bonito está ali, está destacado. Já se nós olharmos para o Cerrado, para a Caatinga, aquela vegetação torta, parecendo seca, o Pampa, que não tem quase árvore, ele é um campo, ele parece que não é necessário, ele não é importante, ele não tem o seu valor. E esse sim, daí já entregando, né, é também um dos motivos que levaram a essa proteção não tão dedicada para esses 3 biomas. Mas tem mais, depois eu vou contar, então. Como está na onda hoje, tem informações de bastidores, né? De bastidores, tá? Só, de bastidores. As minhas fontes do Congresso Nacional. Mas eu gosto muito de brincar com isso, porque, na verdade, eu comecei olhando para a doutrina, tá? Olhando os livros que a professora Fernanda já tinha me indicado, aqueles que a gente vai conhecendo, vai pesquisando um pouco mais. E nas grandes obras, esse tema ou é esquecido, tá? Ou é mencionado en passant, assim, mais ou menos 2, 3 linhas. Inclusive, eu conversei uma vez com o professor Paulo Afonso Leme Machado, e perguntei por que ele não falava do Pampa no livro dele. Isso não faz muito, a obra dele é editada anualmente, né? E ele disse: tu és a primeira pessoa que me fala do bioma Pampa. Então, assim, é algo realmente enraizado. Mas, então, o primeiro olhar dos juristas, eu encontrei algumas obras, e a obra, que é uma obra conhecida, disse que é do Canutilho com o Morato Leite, que é aquele direito constitucional ambiental brasileiro. E aí eu estou me referindo à edição de 2015, eu não sei se tem uma mais atual. Eu acho que não.
Eu acho que não, né? Eles dizem que a escolha se deve ao fato de que a época da promulgação da Constituição optou-se por proteger, abre aspas, certos biomas hiperfrágeis ou de grande valor ecológico. Então, eles entenderam que eu realmente, olha, esses 3 biomas são os mais importantes. Eu discordo, tá? Eu acho que todos eles têm a sua importância, as suas características relevantes para a nossa biodiversidade. Então, como eu disse, alguns entendiam assim e outros sequer mencionaram alguns dos biomas. Como a Fernanda disse, o Pampa, ok, o Pampa é esquecido, né? Mas o Cerrado e a Caatinga, eles realmente ocupam grandes áreas do território brasileiro e têm altíssima... E são ricos, né? A biodiversidade é rica, então, assim, não é muito compreensível, né? Até como eu falei das nascentes, né? Então, assim, imagina o bioma onde estão nascendo os principais rios da América Latina, não é? Da América do Sul, né? Mas, assim, existe também um elemento histórico nisso. Tá? Os biomas só foram reconhecidos como tais, como 6 biomas brasileiros, a partir de 2004. Então, existe também uma deficiência de estudo. Tá? E aí, como eu disse, agora eu vou contar minhas fontes de bastidores, mas eu conversei, então, com o Fábio Feldman, que foi um dos constituintes. Ele me disse, Marília, ninguém falava disso. Só se falava na década de 80 de proteger a Amazônia. Nós temos que proteger a Amazônia. Então, ele disse que também foram muito levados a isso, a deficiência de estudo em relação a esses outros biomas. E até um movimento de destaque, de importância, de relevância desses biomas nesses estudos. Então, ele disse que não foi intencional, mas esse elemento histórico ele é muito importante, porque esses biomas sequer eram reconhecidos como tais. Por exemplo, o Pampa demorou muito para se definir que ele era um bioma. Tinha os campos sulinos, o Pampa, e se misturava e não sabia que parte era Mata Atlântica, que parte que já definiu o Pampa. Então, essa deficiência só foi suprida em 2004, quando foi reconhecido pelo IBGE, ele publicou, então, um mapa dos biomas brasileiros. E a partir daí, então, que esse trabalho, que foi um trabalho que foi construído em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, que iniciado lá em 2013, então, assim, é muito recente, é posterior à nossa Constituição. E o terceiro elemento, que é aquele que eu mostrei nas fotos para vocês, que é esse olhar que nós temos para a proteção das florestas. E o Pampa, o Cerrado e a Caatinga, eles são de vegetação rasteira, ou de vegetação de baixa estatura. E não tem esse olhar da floresta. E as nossas normas ambientais vinham sempre. E tem essa deficiência histórica que, no meu entender, permanece, inclusive no novo Código Florestal, que o conceito de vegetação nativa, ele se mistura com floresta. E quando se fala em reposição, em compensação, em recuperação dessa vegetação nativa, se usa ainda o termo reposição florestal. E nós aqui no estado do Rio Grande do Sul sofremos muito em relação a isso, porque se fala desses termos reposição florestal, por exemplo, em Pampa. E só que no Pampa não é reposição florestal, nós queremos que a vegetação nativa, que é uma vegetação rasteira, uma vegetação de campo, que são gramíneas, regenere, que não venham e coloquem árvores que não são próprias do nosso bioma. Então, eu vejo que esses 3 elementos compuseram essa deficiência que eu chamo de lacuna, né? Essa lacuna constitucional na nossa Constituição de 1988. Então, não vou ser tão negativa, existe também um aspecto positivo que nós temos que sempre estarmos atentos, que por mais que tenha essa lacuna constitucional e que não houve a previsão desses 3 biomas, a Constituição Federal ela protege os biomas de forma genérica, ela protege toda a nossa biodiversidade, quando ela diz que os processos ecológicos essenciais vão ser protegidos, os espaços especialmente protegidos, tudo que está lá no nosso artigo 225, a fiscalização, o licenciamento, a proteção da flora, de patrimônio genético, então a gente tem aquilo ali. Cultural. Então, assim, de forma genérica, eles estão sim previstos. Mas como nós vemos que esse efeito positivo da inclusão destes biomas na Constituição Federal se mostrou negativo naqueles que ficaram de fora. Né? Então, assim, eles são merecedores, sim, de políticas públicas específicas para eles. Então,
nada mais evidente do que simplesmente olhar para eles e vermos que nós não podemos adotar as mesmas políticas públicas, as mesmas regras para cada um deles de forma indistinta, se nós temos características muito diferentes em cada um deles. Então, por isso existe, tá? Existe uma PEC para a inclusão desses 3 biomas no artigo 225, parágrafo 4º. Tá? Então, que é a PEC 05 de 2009, que visa, então, suprir essa deficiência histórica, essa lacuna que existiu na Constituição, que não foi intencional, não existe um fundamento, não existe uma motivação do Constituinte de dizer, não, nós só queremos proteger esses. É realmente uma deficiência histórica que, no meu entender, merece ser suprida. Tá? Como eu disse, ela não é essencial para a proteção, porque esses biomas precisam ser protegidos, mas ela realmente poderia contribuir para a preservação desses biomas. Eu até vou te interrompendo aqui. Desculpa, Marília, vou só te interrompendo aqui um pouquinho, até porque esse debate é um debate que acho que é importante também a gente deixar registrado, é um debate que tu tem capitaneado muito ali junto à OAB aqui do Estado e teve um papel muito importante para a inclusão dessa discussão nessa proposta de modificação, né, da nossa Constituição, então acho que é importante que a gente registre também, né? E apesar de tu ter razão, a gente tem uma proteção já ampla prevista ali na própria Constituição, querendo ou não, não sei se é porque a nossa estrutura de sociedade, né, nosso comportamento enquanto povo, quando a gente lê direitinho, lê separadinho, né, tipo, tá ali escrito Caatinga, tá ali escrito Cerrado, tá ali escrito Pampa, parece que fica mais tranquilo a gente compreender depois que vai ter reflexo na nossa atividade econômica, que eu vou ter que cuidar nos licenciamentos, que vai ter... A gente já sabe que tem que fazer isso, mas parece que escrito, né, que quando a gente vê ali, olha, mas não tá ali na descrição, não, mas tá, né? Então, parece que quando entra, realmente, o reflexo é diferente, de comportamento, é quase que uma relação antropológica, né? É uma relação de comportamento humano com o que está ali, né? Mas o que eu queria mesmo era registrar a importância do papel ali que teve ali, né? O teu esforço, né? Para que isso fosse reconhecido. Obrigada, ótimo, obrigada pela lembrança, porque realmente a PEC é um movimento que nós fizemos aqui na OAB Rio Grande do Sul, mas como ele tem abrangência nacional, como envolve o Cerrado e a Caatinga, eu levei isso para o Conselho Federal e, para minha surpresa, foi uma votação unânime. O Conselho Federal aprovou o apoio da OAB à PEC. Isso foi levado depois ao Ministro do Meio Ambiente e se levou adiante. E aí, no dia da aprovação, eu estava em Brasília, na aprovação dentro da OAB, tá? Essa PEC está dormindo, está parada, não tem movimentação nos últimos anos. Mas, assim... Quando foi feita a votação, todo mundo aprovou. Passado o encerramento da sessão do Conselho, muitos começaram a vir. Colegas assim que estão no Cerrado, representantes da Caatinga, começaram a dizer, que história é essa, hein? O que foi isso que a gente aprovou? E muito preocupados, e dizer, olha, isso não vai passar. E até a presidente da Comissão Nacional, a Marina Gadelha, foi fortemente pressionada para que revertesse essa votação. E na época o presidente Lamarck foi muito firme, disse, não, nós já aprovamos, agora isso já está superado. Mas isso mostra exatamente o que tu disseste, assim, essa falta da escrita, ou a presença da escrita gera um impacto muito diferente. A falta gera uma sensação de que ele não é mesmo merecedor de tanta atenção. Sim, que é menos importante. E colocá-lo tem gerado, Fernanda, uma resistência muito forte, uma incompreensão do que significa. Essa incompreensão, as pessoas acreditam que se nós incluirmos eles como patrimônio nacional, nada poderá ser feito nesses biomas. E não é isso, né? Não vamos mais tocar. Não é isso. Tanto é que nós vivemos na Mata Atlântica, nós produzimos na Mata Atlântica, né? Então, assim, nós construímos cidades na Mata Atlântica. Então, não é isso. É reconhecer. Mas também não é para exterminar a Mata Atlântica, né? Então, ou Pampa, né? Ou a Caatinga. A mesma coisa. Se a gente for pensar na estrutura do Cerrado, que a gente até estava comentando hoje, é um dos biomas que tem sido... o mundo está meio que colocando... Claro, o mundo pré-pandemia, né? Meio que colocando o holofote ali em cima, né? O cenário internacional, a questão de investidores...
para a proteção, principalmente em relação, né, à questão das nascentes, né, como a gente vai lidar com isso, porque olha o peso que nós temos ali de agricultura, né, e agricultura é aquela coisa de mono, né, então eu tenho muito algodão, mesmo que eu fazendo algodão, soja, milho, então essa relação da produção, tipo, então agora será que daí eu vou ter que trancar tudo? Porque olha a quantidade de nascentes, né? Cada olho d'água que tu tem ali, e que é super fácil, às vezes, de proteger, né? Basta um cercadinho, uma boa intenção, a gente vai conseguindo proteger essas estruturas, mas eu acho que assusta, né? Se a gente for pensar no negócio e a produção que eu tenho em áreas, por exemplo, como o Cerrado, né? Como nós aqui, o bioma. É bem isso, assim, eu acho que essa incompreensão também vem acompanhado de má intenção, que é o que eu quis dizer lá no início, assim, ó, esses biomas, esses ambientes, eles são próprios para determinados tipos de cultura, eles têm uma riqueza, uma biodiversidade fantástica, e essa é que pode ser explorada, porque se tu cultivar, se tu tiver as culturas adequadas para aquele clima, para aquele solo, né, então assim, nós vamos ter um Brasil cada vez mais rico. Esse trabalho, inclusive, é feito aqui no estado do Rio Grande do Sul para a valorização dos campos do bioma Pampa. Eles são ricos para nós gerarmos também riquezas, né? Eles são ricos em natureza para nós gerarmos riquezas na nossa economia. Então, assim, se nós soubermos usar adequadamente os nossos biomas, nós vamos mantê-los, protegê-los e nós vamos conseguir também produzir neles. Eu acho que tem essa incompreensão, mas eu acho que existe essa intenção de querer realmente devastar, tirar o que hoje existe dele, sem valorizá-lo como tal, e sobre ele colocar culturas exóticas, culturas que não são próprias nem para o clima, nem para o solo, né, para aquele tipo de área. Tanto é que no estado do Rio Grande do Sul nós já temos áreas de deserto, né, que não é típico nem do nosso clima, nem da nossa vegetação, por causa desse mau uso da nossa terra. Bom, mas ó, esse tema rende muito, muito, muito assunto, assim, e eu fico muito triste, assim, quando eu vejo, por parte até de juristas, de não compreenderem a importância de nós reconhecermos eles como tais, porque eles são merecedores, sim, de uma legislação específica, de normas específicas. Isso tem sido bem recorrente nas nossas discussões em relação a aplicação do Código Florestal, que é uma norma geral, é uma norma que trata da vegetação, da proteção da vegetação como um todo, e ela não trata das especificidades, né? Então, esse é o segundo ponto que eu quero trazer para vocês, mais como algumas provocações, porque eles rendem uma aula inteira sobre isso, né? Se nós formos entrar na Lei da Mata Atlântica, nós temos muitos assuntos para tratar, mas a lei então da Mata Atlântica... eu já vou te deixar aqui um convite, então, a hora que tu conseguir um outro intervalo, se tu quiseres aí depois falar especificamente sobre isso, ou só sobre o bioma Pampa, o bioma Mata Atlântica, estás já aqui convidadíssima. Tá, que bom. Vou ver se os alunos se interessam também, daí a gente vai... a gente pode, com certeza, abordar esse tema, assim, ó. Então, como eu disse, ó, a importância do reconhecimento constitucional vai refletir na proteção e nas normas infraconstitucionais. E esse reflexo se deu, e aí nós podemos tomar como exemplo a Mata Atlântica, que veio prevista lá no parágrafo 4º do artigo 225, e que em 2006, então, recebeu uma lei específica para a proteção desse bioma. E é uma lei que é muito detalhada, e por isso que eu disse de nós podermos, então, fazer uma aula sobre ela, que é a Lei 11.428, então, de 2006, e ela dispõe especificamente sobre a utilização e a proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica, e traz também conceitos, traz o regime jurídico, a ocupação e os usos urbanos. Então, só nessa descrição do que é a Lei da Mata Atlântica, fica muito evidente o que nós estávamos falando antes. Ao regular, ao normatizar, ao criar uma política específica, normas específicas, nós não vamos dizer que ela não vai ser tocada. Nós vamos regular como ela vai ser usada. Então, a própria lei fala de utilização e proteção. A vegetação nativa precisa ser protegida. Nós precisamos de frações, nós precisamos mantê-la, porque realmente nós estamos abaixo, os últimos dados, e esses dados também eu vou compartilhar com vocês, nós temos no INPE, nós temos os dados atuais, é quase 25% da vegetação do bioma Mata Atlântica, que é uma das maiores riquezas que nós temos no Brasil. Então, nós vamos poder utilizar, mas nós temos que proteger. Então, essa lei, o legislador infraconstitucional fez o seu papel.
o Constituinte disse que, na forma da lei, eles vão ser protegidos. Eu esqueci de mencionar um ponto, que lá no artigo do parágrafo 4º, ele fala que esses biomas são patrimônio nacional. Uhum. Uma das deficiências para a compreensão desse parágrafo é que o termo patrimônio nacional não é um conceito que nós temos nem na nossa legislação e nem em nenhum outro ponto da nossa Constituição Federal definindo o que é patrimônio nacional. E essa terminologia também é responsável por essa, às vezes, mau uso ou má compreensão desse artigo. Então, eu entendo que esses biomas são patrimônio nacional de acordo com a relevância que eles têm. E isso eu cruzei com informações de leis de patrimônio histórico, cultural, com constituições anteriores. Então, são aqueles que têm relevância nacional. E aí, pelos seus aspectos ambientais e culturais. Então, por isso que eles foram inscritos dessa forma. A Lei da Mata Atlântica, então, é uma lei específica que mostra a importância que temos em relação a criarmos uma legislação pontual, uma legislação infraconstitucional. Ela é de 2006. Tá? Os reflexos dela podem ser monitorados desde 2006 até hoje. É claro que ela foi muito devastada antes, mas ela gerou um efeito positivo de preservação. Então, com normas de compensação de vegetação, nos espaços de supressão, como é que isso deve ocorrer também dentro dos espaços urbanos. Então, todos os licenciamentos ambientais nesse bioma precisam contemplar essas normas. Então, isso realmente gerou um efeito positivo para a preservação desse bioma. Neste ano, em abril desse ano, e aí é uma discussão bem relevante para nós termos em relação a essas normas infraconstitucionais de proteção do bioma, veio uma interpretação do ministro do Meio Ambiente, que publicou um despacho, que é o despacho 4.410 de 2020, foi bastante polêmico, baseado num parecer emitido pela AGU, dizendo que o Código Florestal, ele se aplica, ele tem prevalência as normas previstas na Lei da Mata Atlântica. Então, ele fez uma interpretação para além do que nós já conhecemos, das regras gerais do direito, lá previstas na Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, de que a lei especial, ela se aplica em detrimento da lei geral. Então, assim, houve essa interpretação por parte do ministro, que queria dizer que na Mata Atlântica nós vamos aplicar as normas transitórias do Código Florestal, lá do artigo 61, A e B, e que todas aquelas áreas que foram suprimidas vegetação, tá, em APP, antes de 2008, vão ser consideradas como áreas consolidadas. Isso geraria uma repercussão muito negativa no Brasil, de falta de cobrança, de recuperação de muitas áreas que precisam ser recuperadas na Mata Atlântica. Em junho, o ministro revogou este despacho depois de uma grande pressão e também de uma ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público Federal, em parceria com a Abrampa e com a SS Mata Atlântica. E agora, então, isso daí pode ficar de objeto de estudo para vocês. A Presidência da República propôs, então, uma ação direta de inconstitucionalidade para discutir, então, se aplica a lei mais especial, uma lei específica para a Mata Atlântica, ou se aplica o Código Florestal. Tu sabes, Marília, que o Bessa já esteve aqui com a gente conversando, né? Ah, que bom. E uma das coisas que a gente acabou, enfim, chamando a atenção, e acho que é uma das coisas que me preocupa bastante mesmo no cenário da atuação do direito ambiental, é que quando a gente ganhou autonomia, né, enquanto ramo do direito, me parece que para algumas pessoas a gente se dissociou daquilo que seria a base da teoria da ciência jurídica, da teoria do direito geral, de forma geral. E aí, às vezes, a gente esquece que esse nosso novo ramo, ele dialoga o tempo inteiro com os outros ramos do direito. Então, não existe um direito ambiental sem forte base de teoria geral, sem forte base de constitucional, e assim por diante, né?
E quando a gente vê esses debates com relação a isso, me parece que as pessoas esquecem o direito, aquela coisa, né? Aquilo que tu aprendeu no segundo semestre da faculdade, né? Lei especial, tu tem lei geral, né? Qual é o papel de uma, qual é o papel da outra? E quando tu tem a lei especial, quem é que tem que... Se ela é especial por alguma razão, em detrimento da lei geral, né? Então, como é que a gente lida com essa questão? E aí acabei conversando esses dias aí com o nosso, enfim, com o representante aí do Cisnama da União. E aí, assim, ó, a dificuldade ali no debate, porque realmente eles acreditam que é melhor, né, para a Mata Atlântica. Eu falei assim, gente, não tem como, a priori não tem como ser melhor, entendeu? A gente tem uma lei especial para a proteção desse bioma, então eu tenho que adaptar a leitura da lei geral para aquilo que é especial desse cenário, né? Senão, como é que eu vou recuperar essas áreas, né? E tem uma discussão que é bem como tu disseste, assim, ela não é nem de direito ambiental. É uma eu referi ali a lei da LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, que diz que a lei posterior geral não derroga a lei anterior especial. Isso é uma norma de direito brasileiro. Então, assim, ela é sobre todo jeito. Mas tem um elemento que é muito importante, que está muito próprio dos nossos tempos. Se o legislador quisesse revogar a lei da Mata Atlântica, o teria feito expressamente na lei do Código Florestal, né? Então, isso não foi feito. E se quer dar uma interpretação diversa, não é interpretação, é mudança legislativa, é processo legislativo. Eu acho que isso também falta, né, Fernanda? Não é só conhecer o direito, mas conhecer como o direito deve ser construído dentro de um processo legislativo que conta com participação social, com representatividade de todos os legisladores, né? Então, assim, não é um único órgão que vai querer mudar aquilo que é norma geral do direito e que é uma lei que está posta e que é regular e que está vigente, que é a lei da Mata Atlântica. Então, acho que essas discussões são perdidas, tu tens razão, assim, eu não tinha feito essa reflexão. Essa tua reflexão agora, essa tua colocação, para mim é muito importante, porque e acho importante até porque a gente está aqui, né, com aluno da graduação, a galera, esses nossos aqui estão saindo já, né, mas podem sair também com um olhar diferente, numa propostura diferente. Quando a gente está lá aprendendo o processo, o processo constitucional, o processo das normas, estuda na Constituição como é que se faz, as pessoas olham aquilo como se fosse algo distante. E aí pensa assim que a gente do direito vai ser o quê? Um mero reprodutor de norma de algo que a gente não conhece, que a gente não participa, que a gente não entende. Muito pelo contrário, né? O direito ele se constrói nesses espaços e a gente tem que estar cada vez mais próximo desses processos de construção normativa, porque senão a gente vira mero repetidor de algo sem reflexão alguma, né? E não é para isso que a gente se forma, né? Não é para isso que serve o direito, né? E até assim, já estamos viajando um pouco, mas me faz pensar, tem gente que defende, tá? Mas isso foi feito a partir de um parecer da Advocacia Pública da União, tá? E aí eu entendo que o cliente da AGU é o presidente da República, é a União, né? Mas tanto o advogado público quanto o advogado privado, e aqui eu me coloco nesse lugar de fala, porque eu sou advogada privada, nós não temos que criar interpretações que fogem à legalidade, que fogem às normas constitucionais. A gente pode, dentro deste quadro da legalidade, existem espaços interpretativos. Agora, não há, no meu ver, espaço para ilegalidade. Aí ele dá vontade de dizer, né? Bora todo mundo voltar a ler Kelsen e vamos tentar ler, né? Vamos tentar entender como é que funciona o quadradinho ali, né? Para a gente... Seria bom, eu acho que a gente está precisando, com certeza, um pouco disso. Desculpa todos nós, é uma crítica geral. É geral, não é uma... Tem razão, a gente começa a se especializar, a gente começa a ter um olhar muito fechado para uma área, porque é a demanda atual, né? E às vezes a gente realmente se perde um pouco desses outros espaços normativos. Mas basicamente, eu sei que nós já... voltando, mas nós já nos estendemos bastante. Eu queria deixar mais uma... Então, a lei da Mata Atlântica é o reflexo disso que eu falei para vocês, dessa proteção constitucional que gerou, então, uma proteção infraconstitucional e que garante, na prática, uma efetiva proteção,
ou pelo menos mais controle, mais rigor, ou mais e também mais atrelada à realidade. Então, é uma norma que realmente tem um olhar específico para aquele tipo de bioma, relembrando que um bioma é um conjunto, né, de biodiversidade que envolve a fauna, a flora, o clima. Então, isso precisa ter esse olhar específico para essa realidade. É um excelente exemplo. E aí eu vou já deixar um gostinho, então, quem sabe, para um próximo encontro, que eu vou falar da minha pesquisa. Eu pesquiso sobre a proteção jurídica do bioma Pampa. O bioma Pampa, como eu falei para vocês, diferente dos outros biomas, ele está exclusivamente num único estado da federação. Então, diferente dos outros biomas que precisariam ter uma legislação federal, tá? Porque eles realmente ultrapassam o território de um estado, e se um estado só regrar, ele não tem como regrar, então, toda a proteção de um único bioma, porque ele não atingiria todos eles, não tem competência legislativa, né, para isso. O estado do Rio Grande do Sul, então, só no estado do Rio Grande do Sul é que há o bioma Pampa. Então, eu defendo que nós podemos, independente de reconhecê-lo como patrimônio nacional, e uma coisa não exclui a outra, eu continuo defendendo a necessidade de incluí-lo como patrimônio nacional, nós podemos, então, criar um regramento próprio, um regramento específico, através, inclusive, de uma legislação estadual, porque o bioma Pampa é reconhecido e tem a sua relevância reconhecida na Constituição Estadual. E também, então, existem esses elementos que garantem que o Legislativo Estadual possa, sim, criar uma lei de proteção, de regulação dos usos, da proteção desse bioma. Ah, então, eu entendo que a proteção jurídica pode vir, então, a partir de uma legislação estadual. O Rio Grande do Sul tentou, tá? Assim, nós não temos uma norma. Então, já afirmo para vocês, por mais que exista essa possibilidade, nós não temos nenhuma lei específica sobre o bioma Pampa. Nós temos um decreto que foi publicado em 2015, que é o decreto 52.431. Esse decreto é objeto de uma ação civil pública. Ele está sendo discutido porque, ao criar um regramento, então, por decreto, um regramento para inscrição de imóveis situados no bioma Pampa, no cadastro rural, no Cadastro Ambiental Rural, no CAR, ele acabou também regulando os usos e regulando conceitos do bioma Pampa. Tá? Então, assim, e vem exatamente para confirmar o que eu disse, assim, ele está sendo discutido também por acabar, através de um decreto, regulando a proteção desse bioma, ou trazendo conceitos que deveriam, então, estar numa lei. Essa é uma das discussões que está correndo ainda no nosso judiciário, mas que eu vejo que poderia ser solucionado, sim, se a gente conseguisse construir uma legislação. E nosso papel, daí só para encerrar, então, nosso papel como jurista também passa por isso, por contribuirmos para construções dessas leis, por estudarmos, né, por sermos aqueles que vão trazer os elementos. Nós não somos tantos estudiosos do direito ambiental aqui no estado do Rio Grande do Sul, então nós temos que nos unir também com outras especialidades. Nós somos excelentes estudiosos do bioma Pampa aqui no estado do Rio Grande do Sul, como a Luísa Chomenko, o professor Nabinger, então de outras áreas do conhecimento que podem contribuir e muito para a construção desse bioma, que nos é muito importante. É um bioma que realmente marcou, conformou a nossa cultura, formou quem somos como gaúcho, né? A nossa história passa pelo bioma Pampa. Então, é isso, assim, o que eu tinha para trazer. Nós podemos ficar muito tempo, assim, conversando, mas a minha mensagem era essa, assim, trazer a atenção de vocês, o olhar para os biomas brasileiros e que vocês possam ser um desses multiplicadores e atentos, né, à proteção dos nossos biomas. Marília, te ouvindo, assim, a gente acaba observando, primeiro, acho que uma reflexão sobre o nosso papel mesmo nesse cenário, e digo nós que já saímos, né, da faculdade faz algum tempo, e que, na verdade, mentira, a gente não consegue sair nunca, né, Marília, continuamos... mas que enquanto profissionais do direito, atores desse cenário todo, a gente tem que ser proativo, né? A gente tem que ter uma participação mais significativa dentro, né, da gestão dessa nossa sociedade. Acho que tu tocou em pontos super importantes, a questão de competência constitucional legislativa concorrente, né? Quando tu dissesse, o bioma está aqui dentro, qual é o nosso papel, então, enquanto Estado do Rio Grande do Sul? Ora, é uma relação regional importante, única, sim, é nosso dever construir uma norma específica sobre isso,
né? Então, acho que é super bacana. E aí, agora, se fizesse a referência a Showmenko, né? A gente tem tanto profissional maravilhoso nesse estado aqui, né? Competente em tantas áreas. A Showmenko foi uma das... Veja que é uma bióloga, foi uma das pessoas que foi uma pioneira em especializações lidando com a questão de educação ambiental, um novo olhar para isso, botando o direito lá dentro para a discussão. Então, isso também é outra coisa importante para a gente, né? Essa interlocução com as outras áreas da ciência, né? O direito ambiental ele não se constrói sozinho, né? Fechado, né? Então, essa colocação foi bem importante, até para a gente valorizar o que a gente tem em casa, né? A gente tem muita gente boa aqui, né? Pronta para atuar. Mas olha, Marília, te ouvir, assim, eu vou te dizer que eu brinco contigo, né? Que eu não gosto que tu fique falando por aí, né? Que tu foi me orientando, eu fico tensa, né? Mas não tem como a gente fugir disso. E eu fico, às vezes, pensando assim, o quão grata eu tenho que ter a vida, de verdade mesmo, por poder ver pessoas que eu acompanhei ali na graduação, que eu vi fazendo um TCC e que agora está tendo uma atuação tão importante, né, como é o teu caso, que é uma pessoa que a gente ouve, domina a matéria, tem proatividade, tem uma representatividade, né, no Brasil inteiro. E isso, na verdade, só me deixa muito feliz de poder, de alguma maneira, ter estado contigo aí nesse caminho. Queria deixar aberto aqui para todo mundo, né? Tipo, a Marília já está, né, há bastante tempo ali à frente dessa nossa Comissão de Direito Ambiental, como vice-presidente, como nossa presidente, a conselheira ali da nossa ordem. Então, estejam atentos ao que está acontecendo na CDA, né? Assim, se aqueles que tiverem ali, né, uma vontade de participação, acompanhem, aproveitem que a gente está nesse cenário virtual, né? Vamos tentar, de alguma maneira, se inserir até para conseguir entender, né, o papel do advogado, o que está sendo feito, quais são os temas relevantes, e a gente até conseguir entender o que sai na notícia diária, né, já que as tretas desse governo muito envolvem, né, além das questões de saúde, né, envolvem as questões ambientais o tempo inteiro, desde o primeiro dia, né? Então, é importante a gente conseguir compreender, né, esse caminho. Muito, muito, muito obrigada mesmo, Marília, por ter vindo com a gente e pelo trabalho que tu faz. Eu que agradeço. Beijo. Beijo. Deixa eu ver aqui.